Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo também. Que Deus abençoe tua vida nesse dia, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe toda a tua família. Mais um dia, eu convido você para compartilhar uma palavra comigo aqui, que Deus colocou no meu coração nessa manhã, e eu quero passar essa palavra para você, porque ela vai te abençoar. Ela vai te livrar de tudo quanto foi investida do inimigo essa semana contra a tua vida. Ainda que fosse para dar alguma coisa errada na tua vida, hoje Deus vai fazer acertar tudo para que você venha ter vitória, para que você venha ser um conquistador, venha ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você for fazer nessa manhã, amém? Então, nessa manhã eu quero te passar uma palavra aqui que está no Salmo 8. Muitas vezes a gente pede uma palavra a Deus, a gente vai na Bíblia, vai num livro, vai em outro, mas Deus só indica a gente para aquela ali, tá entendendo? Prega essa palavra, lê essa palavra, e a gente tem que fazer a vontade de Deus. A gente não pode fazer a vontade nossa, porque senão não vai ajudar a pessoa que vai ouvir aí do outro lado. E às vezes Deus quer falar com essa pessoa, com você que está aí nesse vídeo agora, dentro dessa palavra aqui. Então vamos compartilhar junto, abra a sua Bíblia, observa a palavra de Deus, porque tudo que vem de Deus é bom para a nossa vida, amém, meu irmão? Aqui no Salmo 8, né, no cabeçalho diz assim, ó: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com os homens, tá entendendo? Para com o homem. Deus é glorificado, tá entendendo? Pelas obras dele, pela bondade dele na vida do homem. O homem que crê nele, a mulher que crê nele. Quando a Bíblia fala homem, Deus está falando de homem, de mulher, de tudo. Está falando só do homem em si, mas está falando da mulher também, porque ela é um ser humano também, tá entendendo? Que precisa também de ajuda de Deus, da proteção de Deus, do livramento de Deus. Então a gente tem que pedir a Deus sempre essa sabedoria de, quando a Bíblia falar homem, não fique pensando que é só o homem que vai ser abençoado com a palavra, não. A mulher também está sendo abençoada, o jovem, o adolescente, a criança, seja lá a pessoa, o ser humano que estiver escutando a palavra, vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo, amém? Então aqui diz assim, ó: o Senhor, o Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, está entendendo? Diz assim, Senhor nosso, tão admirável é a tua glória sobre o céu, está entendendo? Tão admirável, irmão, é a glória de Deus sobre as alturas, está entendendo? O inimigo, ele sempre quis ser melhor do que Deus, quis ser igual a Deus, mas não é, tá entendendo? Nunca vai ser e nunca foi. Por isso que ele foi lançado fora do céu, porque ele queria ser igual a Deus, e ele não pode ser igual a Deus nunca. Tá entendendo? Ele não pode tudo, quem pode tudo é Deus. Ele é limitado, mas Deus não é limitado não. Ele só faz aquilo que, até onde Deus quer que ele faça. Se Deus disser que não faz, ele não pode fazer, porque Deus tem o domínio de tudo. Deus tem o controle da situação, não é ele. Ele pode fazer as coisas na vida daquelas pessoas que servem a ele, e mesmo assim, até quando Deus disser que basta. Se Deus tiver um propósito de salvação naquela pessoa, Deus vai salvar ela, Deus vai libertar ela, tá entendendo? E ele não impede de Deus tirar ela da mão dele, porque Deus tira com o poder dele. Então, muito admirável é a glória de Deus sobre o céu. Aí diz assim, ó: da boca das crianças e dos que mamam, tu sustenta força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo, tá entendendo? Da boca das crianças, tá entendendo? Dos que mamam, Deus usa essas pessoas, tá entendendo? Para vingar, tá entendendo? Aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas que vêm como inimigo, como adversário sobre a tua vida para querer destruir você, para querer humilhar você, tá entendendo? Porque o inimigo, irmão, quando a gente fala do inimigo, é Satanás mesmo, é o diabo. Ele é o inimigo de Deus e é inimigo das nossas almas. Ele tem raiva da gente porque a gente tem uma alma e tem um corpo, né? A gente tem aparência, ele não tem aparência porque ele é um espírito. Então ele usa as pessoas, o ser humano, para fazer as obras dele, para praticar a maldade, para praticar a prostituição, a violência. Ele usa as pessoas para fazer, aquelas pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, elas também não são culpadas porque elas estão fora do conhecimento, estão fora da proteção de Deus, e ele se apodera da fraqueza dessas pessoas para usar ela no mundo, para fazer, praticar coisa errada, para praticar maldade. Tá entendendo?
Mas o você não, você que é chamado e escolhido por Deus, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Mas Deus vinga, tá entendendo, essas pessoas violentas, essas pessoas que vêm com o intuito de querer te destruir, de querer te amaldiçoar. Nada, tá entendendo, ele pode contra a tua vida, porque na palavra de Deus ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então nessa manhã, acredite no que Deus está falando para você. Porque o que você vai fazer essa semana, se tinha alguma coisa para dar errado na tua vida, já vai começar a dar certo, porque Deus está intervindo agora por você. Deus está intervindo na tua causa, na tua situação. Se você for sair de manhã agora para procurar um emprego, para fazer um curso, fazer o que você for fazer, vá com confiança, porque Deus vai te dar na mão a vitória. Deus vai te dar o livramento que você precisa ter. No seu comércio, na sua empresa. Quando a gente fala no comércio, na empresa, que é o trabalho do homem, é o trabalho do ser humano que ele tem ali para ganhar o dinheiro dele, levar o pão para dentro da casa dele. E esse local tem que ser abençoado por Deus, tem que ser protegido. Tua empresa, teu comércio, que tu dá trabalho para outras famílias, pessoas que comem, que vestem através da tua empresa, do teu comércio, daquele trabalho que você faz com as mãos, então, do que você vende, do que você negocia na rua, não importa onde seja o teu comércio, seja honesto, seja uma coisa abençoada na presença de Deus, Deus quer abençoar muito mais ainda a tua vida. Então confia em Deus e acredite nele, porque ele é o teu Deus que fala contigo. No 3 diz assim, ó, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visite, tá entendendo, irmão? Quem é o homem, tá entendendo, irmão? Quando você olha para o céu, que vê o céu, a palavra daqui, que é obra da mão de Deus, o céu, as estrelas, tá entendendo? E quem é o homem para que Deus se lembre dele, mas Deus se lembra de você. Deus se lembra do homem, porque Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele na terra, tá entendendo? Deus criou o homem para usar o homem na mão dele, o homem ter domínio sobre todas aquelas coisas que ele fez, mas o homem errou no começo, Adão pecou e perdeu o controle das coisas, porque Deus deu o paraíso na mão de Adão para Adão ter controle sobre todos os animais, sobre toda a criação de Deus, mas ele, por causa do pecado dele, tá entendendo? O homem perdeu o controle. Mas Deus quer que você tenha um controle sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre aquilo que você faz. Deus quer que você tenha o domínio próprio, tenha a situação na tua mão. Porque ninguém pode dominar o que é teu, não. Só Deus quem tem autoridade para dominar as tuas coisas, porque Ele vai dominar, vai administrar na tua vida, para que tu administre certo, para que tu faça certo, não venha cair nenhuma armadilha. No verso 5 diz assim, ó, contudo, poucos menos o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Glória a Deus, tá entendendo? Deus fez o homem, tá entendendo, irmão? Menor do que os anjos. Mas Deus deu autoridade para ele ter domínio sobre as obras de Deus, sobre aquilo que Deus criou, sobre aquilo que Deus fez. Tá entendendo? Então Deus fez o homem menor do que os anjos, tá entendendo? Porque os anjos são maiores do que nós. Tem mais poder do que nós porque eles são glorificados, são espiritual. Mas Deus colocou tudo, tá entendendo, debaixo dos teus pés através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse que se tu pisar em serpente, tá entendendo? Nada vai te acontecer. E se tu tomar coisa veneno, tu ainda não morre, porque Deus te sustenta na mão. A palavra de Deus é verdadeira, irmão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E é nessa fé que a gente vivemos. É nessa fé que a gente acreditamos. Então você tem o domínio sobre as tuas coisas, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas você, para ter o domínio de tudo, você tem que estar na presença de Deus. Tem que estar obedecendo a Deus, fazendo aquilo que é agradável diante dos olhos de Deus. Não é de todo jeito, não. Porque se você não tiver numa vida reta com Deus, no caminho certo, praticando a verdade, a justiça, seu filho não vai te respeitar, tua esposa não vai te respeitar. Ninguém vai te respeitar porque você anda errado. Mas quando você anda em justiça, quando você anda na presença do Pai, todo mundo te respeita, todo mundo se agrada de você, porque sabe que em você tem a presença de Deus. Sabe que em você tem a graça de Deus. O verso 7 diz assim, ó, todas as ovelhas e bois, assim como
os animais do campo, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. O Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, tá entendendo? Ele começa o salmo dizendo, quão admirável é a tua glória no céu. E termina dizendo, quão admirável, tá entendendo, é o teu nome sobre essa terra, a tua presença. Então, ande na presença de Deus, irmão. Deixe Deus ser glorificado na sua vida. Deixe Deus ser honrado em você, por onde você andar, por onde você for. Invite de se meter em polêmica, de se meter em coisa que não é para você resolver. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele que o mais ele vai fazer na tua vida. Ele está te dizendo nessa manhã, confia em mim, meu filho. Confia em mim, minha filha, porque sou eu que falo contigo. Vá fazer suas coisas essa semana, vá trabalhar, vá para o seu trabalho, seja dirigindo um ônibus, seja dirigindo um táxi, seja na tua oficina, seja no trabalho que você tiver pilotando um avião, Deus é contigo para te dar vitória, para te dar livramento. Deus tem o domínio, irmão, sobre todas as coisas da terra. A palavra de Deus diz que ele se senta no trono dele e observa todos os fiéis que são a ele na terra. Todas aquelas pessoas que são fiéis a ele, que andam na presença dele, ele observa. Por onde você anda, Deus fala, lá vai minha serva ali, lá vai meu servo. E o anjo de Deus está ao teu redor para te guardar e te proteger. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere nessa semana. Que Deus realize todos os teus propósitos, todos os teus objetivos que tu tem colocado em oração na presença dele. Que essa semana o nome de Deus seja glorificado na tua vida mais uma vez. Amém? E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Pai, toma a vida desse homem. Meu Deus, guarda ele debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Livra ele, meu Deus, das armadilhas do inimigo, Pai. Livra ele, meu Deus, daquilo que ia dar errado para ele essa semana. Quando ele sair para procurar emprego, Pai, quando ele for no médico, quando ele for para a empresa dele, para o comércio dele, meu Deus, tira, Senhor, dali da frente os empecilhos, os impedimentos, os atrapalhos, os homens violentos, Pai, usados pelo inimigo. Repreende toda a obra do diabo contra a vida dele, Pai. Ainda que for trabalho de bruxaria, de feitiçaria, que caia tudo por terra, meu Deus. É o que eu te peço nessa manhã pela vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, meu Pai, que está escutando essa oração agora, que ele seja abençoado, seja liberto e seja livre de tudo quanto foi investido do inimigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.